Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana, de Geografia, e hoje a nossa aula será dividida em dois momentos. Primeiro momento, correção da atividade anterior. Segundo momento, uma atividade complementar do conteúdo Movimentos Populacionais. Vale salientar que nesta semana não veremos conteúdos novos, apenas complementaremos, através da atividade, o conteúdo de Movimentos Populacionais. Então, vamos lá começar a correção? Todos leiam, atentamente o texto a seguir junto comigo. Os sertanejos davam conta da metade do serviço do campo. Batiam na usina, aos bandos, contratando tarefas. Só queriam receber dinheiro corrente, nada de vales. Metiam-se assim nos partidos, nas limpas, e enquanto o eito da fazenda se mexia devagar, os sertanejos raspavam terra com a velocidade de máquina. Tiravam as tarefas em 3 tempos. Agora, com a falta de braços, os serviços deles era estimado por toda parte. Podiam contar com os corumbas, até que para os bandos do sertão os relâmpagos aclareassem, porque só ficavam por ali esperando que as chuvas caíssem pelas suas caatingas. Não havia pedidos que os contivessem. Com a chuva, a terra deles era um presente do céu. Então, a gente percebe esse texto, de José Lins do Rego, que se chama Usina. Esse texto mostra que os sertanejos trabalhavam em bandos nas usinas, ou seja, na zona da mata, e não no sertão, que era o local de origem desses sertanejos. No final do texto, no final desse trecho, nós percebemos o quê? Percebemos que os sertanejos esperavam que chovesse no sertão, para que eles pudessem voltar para suas terras e trabalhassem nelas. Certo? Então, esse texto quer mostrar isso. Os trabalhadores, os sertanejos nas usinas, trabalhando rapidamente, parecendo máquinas, porém, sempre com o coração atento, para que se chovesse no sertão, eles voltassem para o seu local de origem. Então, vamos lá. O texto faz referência ao tipo de movimento horizontal da população, denominado, letra A, migração pendular. Não, porque a migração pendular é como se fosse um pêndulo mesmo de um relógio. O de relógio é uma migração de ida e volta, porém a migração diária acontece todos os dias. Migração sazonal, que também pode ser chamada de migração temporária, não é isso? Que no caso o sertanejo passava um tempo na zona da mata, 2, 3 meses, enquanto durava a seca do sertão, e depois voltava para a sua terra, tá bom? Então, nós sabemos que essa migração sazonal, ou chamada de temporária, é a que o texto está querendo nos mostrar. Letra C, migração urbano-rural. Não, Também não, a gente sabe que é rural-urbano. Migração microrregional, também a gente não poderia marcar, porque a migração que realmente condiz é a sazonal, que depende do tempo que o trabalhador passa em outra localidade, devido não ter trabalho no local de origem que ele mora, que ele reside. Então, vamos para a segunda questão, meus amores. Vamos ler todos juntos, tá certo? As relações campo-cidade ocorrem não somente no sentido de o campo fornecer os insumos básicos agrícolas para o abastecimento das cidades. O campo tem sido também um grande fornecedor de força de trabalho para os centros urbanos, ou seja, os trabalhadores do campo passaram aí para os centros urbanos, Para muitos habitantes do campo, migrar para a cidade, ou seja, fazer o êxodo rural, antes de ser uma dentre várias opções, é quase sempre a única opção. Então, gente, essa questão quer dizer que fazer o êxodo rural, migrar do campo para a cidade, às vezes é a única opção dos trabalhadores. Às vezes é a única opção das pessoas que residem no campo. Então, vamos lá. A letra A diz que os migrantes são concretamente expulsos de suas terras ou saem simplesmente porque o que podem obter nas condições que possuem não dá para manter sua família. Eles não são concretamente expulsos de suas terras. Eles não colocam uma faca no pescoço dele para eles saírem. Não. Porém, as condições que se tem no campo faz com que a população precise sair, mas eles não são concretamente expulsos. Então, a letra A descarta. Letra B. Os migrantes abandonam as suas terras em virtude, sobretudo, da pressão que sobre eles é exercida com a progressiva elevação dos preços das terras.
Gente, os preços das terras não é o principal fator que faz os migrantes saírem, né? Que fazem os moradores do campo saírem. Por quê? Porque eles já tinham a terrinha deles ali naquele local. Porém, eles precisam sair por diversos outros motivos, que a gente vai ver agora. Na letra C, a cidade exerce sobre os camponeses uma grande atração, dado que proporciona melhores condições de vida que geralmente os migrantes conseguem na cidade. Então, a gente marcaria a letra C de acordo com o trecho que nós lemos, porque os migrantes saem exatamente porque querem uma melhor qualidade de vida. É certo, as terras do campo podem estar altas, pode estar faltando trabalho e tudo mais. Porém, grande maioria migrou, né? Fez o êxodo rural exatamente por esse motivo que nós temos na letra C. E a letra D diz que o campo, além de não apresentar as condições de infraestrutura adequadas para a fixação do homem, as práticas agrícolas atrasadas e predatórias praticadas pelos camponeses degradam facilmente o solo. Claro que não. Não são os camponeses que degradam os solos. A agricultura não é atrasada em grande parte do campo brasileiro, né? A gente tem também uma agricultura pautada em máquinas e tudo mais. Porém, quem faz isso não são os camponeses. São os grandes proprietários de terra, ok? E aí a letra C, certo? Então, primeiro letra B, segundo a letra C. Terceira questão. Faça um mapa mental sobre os movimentos populacionais. Muita gente me perguntou o que era um mapa mental. Eu tinha colocado um exemplo aí bem simples para que vocês observassem como se faz um mapa mental. Você vai colocar o conceito principal no meio. Então, esse mapa mental que eu escolhi tem como conceito principal migração. Então, migrações, né? E aí, a pessoa que fez o mapa mental colocou migrações do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Escolheu 4 regiões para falar sobre as migrações. Vocês poderiam escolher, colocar aí no tema central, êxodo rural. Aí poderia colocar do lado o deslocamento campo-cidade. Por quais fatores ocorrem? Aí vocês colocavam falta de infraestrutura, falta de emprego no campo, ou então altos preços das terras. Então, colocavam os motivos que esse êxodo rural aconteceu. O mapa mental é muito simples, vai de acordo com a sua criatividade, com a sua vontade de fazer de acordo com o tema que quiser, certo? E aí eu trouxe outro exemplo aqui embaixo que fala sobre as migrações mundiais, que também é bastante legal. Você pode colocar muito texto no mapa mental, como tem esse, né? Muitos tópicos, aliás. Ou então você pode colocar pouquinhos tópicos, como tem nesse de migrações. Vai de acordo com a criatividade, como eu falei. Muitos mapas mentais também têm desenhos, tem cores. Por quê? Esse mapa mental serve realmente para fixar o conteúdo, para que você aprenda de fato o que você viu, ok? Então, gente, para mais dúvidas, entre em contato comigo e agora vocês vão ter a segunda parte da aula. Um beijo e um abraço.